Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, pessoal. Aqui é a professora Maiara de Biologia. Como nós tínhamos comentado na aula do dia 8/6, nós tínhamos trabalhado a primeira lei de Mendel. E ficou para nós finalizarmos a segunda lei. Então, nessa aula, eu vou estar apresentando para vocês aí a segunda lei, quais são as diferenças da primeira lei de Mendel. Então, se a gente for observar aqui quais são as diferenças entre a primeira lei e a segunda, a principal característica é quando nós trabalhamos com a primeira lei, nós estamos trabalhando com uma determinada característica, na qual a lei ela é composta por 2 alelos. Então, apenas uma característica aí ela vai ser expressada, que a gente pode caracterizar se ela é dominante, ou se é uma característica recessiva, ou se ela é homozigoto ou ela é heterozigoto, ok? Já a segunda lei, nós vamos trabalhar com 2 fatores, que seria 2 características ao mesmo tempo. Um exemplo, Mendel ele trabalhou com várias características da espécie ervilha. Então, aqui nessa segunda lei, podemos trabalhar com 2, não somente com a cor, mas também com uma característica da textura da semente, tá? Então, aí, vocês busquem diferenciar a primeira para a segunda lei de Mendel, deixando de forma mais clara para a compreensão de vocês. Então, lembrem assim, que a primeira lei, ela trabalha com um fator, seria uma característica, e a segunda lei, ela vai trabalhar com 2 fatores, que seriam 2 características ao mesmo tempo. Então, essa herança, ela vai ocorrer simultaneamente, ali representada por genes, e vai ser a combinação dessas características que a gente vai conseguir ver fenotipicamente. Aqui nesse esqueminha, para a gente conseguir compreender melhor essa diferença, um exemplo aqui, ó. Nós temos um indivíduo, que esse indivíduo tem a sua característica amarela, e nós temos um indivíduo que tem a característica verde. Então, nós estamos trabalhando com uma característica por indivíduo. Então, cada indivíduo está apresentando uma característica que nós vamos trabalhar. Então, o que vai acontecer? O cruzamento entre essa geração parental, que vai dar origem à geração F1. Aí, lembra lá, na primeira lei, na geração F1, uma determinada característica, ela acaba desaparecendo. Porém, na geração F2, ela volta a aparecer, tá? Então, vamos focar aqui na segunda lei para deixar mais claro. Então, se a gente for observar, ambos os indivíduos têm a mesma cor, né, do que aqui da primeira, que seria amarela e verde. Porém, nós observamos uma outra característica, que seria a textura dessa casca da semente da ervilha. Se a gente for observar, a amarela, ela tem uma característica lisa e a verde tem uma característica rugosa. Então, a gente pega essa geração parental, faz o cruzamento entre os indivíduos, o que nós vamos observar na geração F1? Nós observamos nessa geração que a característica amarela e a casca lisa ela é dominante. E observamos que essa característica verde rugosa ela vai desaparecer nessa geração. Então, quando a gente faz a autofecundação entre esses indivíduos, que nós vamos obter ali a geração F2, o que nós vamos observar nessa geração? Nós iremos observar que novamente vai aparecer essa característica. Só que aqui na segunda lei de Mendel, para a gente estar trabalhando com o cruzamento entre esses indivíduos, para a gente observar quais são as possibilidades de combinação entre essas características, nós vamos ter que fazer a extração dos gametas. Como que ocorre essa extração dos gametas? Aqui a gente precisa ter em mente o que significa geração parental. Então, quando nós falamos esse conceito, geração parental, vocês têm que entender que nós estamos falando da geração pura, que vai dar origem a esse novo indivíduo com nova composição genotípica e uma característica fenotípica. Então, o que nós vamos observar aqui, ó? Na geração parental, que são os indivíduos homozigoto, então ele pode ser tanto recessivo como dominante, né? Aí
a gente vai estar identificando isso ao longo do exercício que a gente for ler, ou até mesmo da composição genotípica que for apresentada. Então, se a gente for observar aqui, quais características eu posso estar observando nesse indivíduo? Então, a geração parental que esse indivíduo ele é liso, ele é amarelo e tem a casca lisa, e o outro é verde e tem a casca rugosa. Ok, fez aqui a fecundação desses indivíduos e nós tivemos a origem aqui de um indivíduo que ele é caracterizado como heterozigoto, e a gente observa que a característica lisa amarela, ela é dominante. Ok, então o que nós vamos ter aqui? Rzinho e Rzinho, Vzão, Vzinho. Então, o que eu vou fazer? A extração desses gameta, da combinação dessa característica aqui genotípica desse indivíduo. Vamos supor assim, ocorreu o cruzamento de indivíduo com essa mesma característica fenotípica e genotípica, né? E a gente faz a extração. Então, como que a gente vai fazer a extração desses gametas, tanto masculino e feminino? Vocês observem assim, de forma bem simples, vocês vão fazer combinação com as letrinhas. Um exemplo, eu tenho a letrinha Rzão. Eu posso combinar ela com quem? Com a letra V, maiúscula, com o Vzão. O Rzinho eu posso combinar com quem? Também com o Vzão. Ó, fiz duas combinações diferentes. Tenho mais uma possibilidade de combinar? Sim, ó, eu posso combinar o Rzão com o Vzinho e o Rzinho com o Vzinho. Então, ó, eu consegui combinando 4 diferentes formas esses genes e formando aqui os gametas. Quando eu faço isso para a parte feminina, também faço para a parte masculina. Aí eu gostaria de deixar uma observação que nesse exemplo aqui, porque o feminino e o masculino estão iguais? Porque aqui ele traz que ambos os indivíduos têm a composição genotípica e fenotípica iguais. Então, por isso, tá? Mas aí vocês se atentem, muitas vezes o exercício ele pode trazer um indivíduo com uma determinada característica genotípica e o outro indivíduo com outra determinada característica genotípica. Aí você tem que fazer a combinação dessas letrinhas para estar fazendo a extração dos gametas. Tá, feito isso, aí vocês utilizam o quadro de Punnett para auxiliar vocês na combinação dessas letras e assim vocês conseguem visualizar aí as características, as possíveis combinações entre essas características. Então, aí vocês começam a brincar ali. Eu tenho um Rzão aqui, que é da mulher. Beleza, veio para cá. Do homem também tem. Então, por isso o Rzão é Rzão. Observo que a mulher também tem um Vzão, que é a parte feminina. E a masculina da mesma forma. Olha aqui, eu acabei de fazer uma combinação. Rzão por quê? A parte feminina tem esse gene e a parte masculina também. Então, por isso que eu coloco aqui. Por que eu coloquei Vzão? Mesma coisa. A parte feminina tem esse gene e a masculina. Então, eu fiz uma combinação aqui entre essas letras. Quando eu faço a leitura desse indivíduo genotipicamente, eu observo que ele tem ali Rzão, Vzão. E quando eu faço a análise fenotípica, eu observo que esse indivíduo ele é amarelo e a sua casca lisa. E assim a gente consegue observar ali as possibilidades de combinação entre esses genes e as possibilidades de características que podemos observar entre esses indivíduos. Então, se a gente for olhar aqui, o último indivíduo, ele é Rzinho, Vzinho, Vzinho. Qual que é a característica que a gente vai observar dessa combinação? É o indivíduo verde e a sua casca é rugosa, que é as principais características aqui da geração parental. Aí a gente vai fazer pergunta, professora, mas tem como eu combinar a cor amarela com a textura da casca rugosa? Sim, a partir aqui da combinação que você faz dos gametas, a gente observa que pode surgir indivíduos que a sua casca ela é rugosa e a sua cor é amarela. Da mesma forma com indivíduos que a casca é lisa e a cor é verde. Então, essas características que a gente utiliza um termo de segregação, elas são independentes, que seria a separação desses genes. Então, um não depende do outro ou um não interfere no outro, eles se separam independentemente, tá bom?
Então, eu coloquei aqui alguns conceitos para a gente estar conseguindo compreender melhor a questão da segunda lei de Mendel. Então, gente, quando vocês verem geração parental, lembra lá, nós estamos falando dos indivíduos puros. Qual que são as principais características que a gente pode observar desses indivíduos? Eu posso observar que eles são homozigotos, porém um pode ser dominante, o outro pode ser recessivo, tá? Então, sempre vamos observar essas características. Outra parte, os gametas parentais. Quando a gente faz a combinação ali dos alelos dessa geração parental, na geração F1, que seria a próxima geração a surgir, nós observamos que esses indivíduos que irão surgir, eles são heterozigotos. E nessa geração a gente consegue observar qual características são dominantes. Que nem um exemplo, a gente observou que é a cor amarela e a casca lisa. Tá? A partir da geração F1, o que a gente vai observar? Aí é nessa parte que vocês têm que se atentar. Prof, qual o momento que eu vou fazer a extração dos gametas? Que a senhora explicou. Gente, fez o cruzamento entre a geração parental, obteve a geração F1. Então, é a partir da geração F1 que você vai conseguir estar fazendo a combinação entre esses genes e assim você vai obter a extração dos gametas. E assim você vai conseguir aplicar no quadro de Punnett, dando assim origem à segunda geração, ok? Aí vocês se atentem a isso. Tá, na segunda geração, quais são as combinações, ou melhor, quantas combinações eu vou conseguir ver ao longo dessa geração F2? Nós vamos conseguir ver 16 formas diferentes de combinação entre as letras. E assim a gente consegue observar tanto a característica ou a proporção fenotípica como a genotípica. Nesse quadro aqui, eu trouxe ele para deixar mais claro como que é o processo, como que vocês vão obter a questão ali de gerar os gametas, de formar esses gametas. Então, aqui eu trouxe para vocês compreender melhor essa parte. Ó, se a gente for observar aqui, vamos supor, uma questão ela trouxe lá para nós que nós temos dois indivíduos e esses dois indivíduos que está sendo representado por essa composição genotípica, ocorre a autofecundação entre eles. Ok. Então, eu sei que a composição genotípica desses dois indivíduos é azão, azinho, bezão, bezinho. Beleza, então essa daqui já está uma composição genotípica na qual eu vou fazer a extração dos gametas. Aí, como que vocês vão fazer? De forma bem simples mesmo. Eu sei que ambos os indivíduos, tanto masculino como feminino, vai apresentar essa composição. Então, você combina ali a letrinha, ó. Eu vou combinar a letra A com Azinho? Não. Você sempre combina letras diferentes, tá? Se atentem a isso. Na formação dos gametas, tá bom? Então, você vai fazer aqui a combinação do azão com o bezão. Beleza, consegui combinar. Consigo combinar o azão com mais alguma outra letra? Consigo, olha aqui, ó, com o bezinho. Ok, consigo combinar o azão com mais alguma outra letra? Não. Já fiz a combinação que a gente observou, né? Que podemos fazer com essa letra azão. Aí, o que eu vou fazer? Vou partir para a letra Azinho. A letra Azinho eu posso combinar com quem? Com o Bezão. E da mesma forma com o Bezinho. Ó, fiz aqui as combinações possíveis e assim acabei, ó, extraindo ou formando, melhor, né? 4 gametas. Que o primeiro é Azão, Bezão. O segundo aqui é Azão, Bezinho. O terceiro seria o Azinho, Bezão. E o quarto e o último seria Azinho e Bezinho. Fiz aqui também na coluna. Então, ó, usa esse quadro de Punnett, que vai auxiliar vocês na construção e na organização aqui da combinação entre esses genes. Então, fiz aqui, ó, extração do gameta masculino e a mesma coisa para o feminino.
Então, eu começo a fazer a combinação. Se a gente for olhar aqui, ó, esse é o primeiro indivíduo. E nós temos no total aqui 16 indivíduos. Tá, se eu fosse fazer a leitura desse indivíduo, eu observo que ele é um indivíduo homozigoto, dominante. Aí vocês vão perguntar, prof, da onde saiu esse azão, azão e bezão, bezão? Olha aqui, ó, a mãe tinha azão, o pai também é a mesma coisa. Então, eles doaram esse gene para o seu filho. É a mesma coisa com o gene bezão. Foi doado pelos pais. Então, a composição genotípica desse indivíduo aqui, ela é construída a partir da composição que os pais eles vão estar, podemos dizer, ofertando aos seus filhos, tá bom? E assim a gente vai fazendo a combinação, ó. Você sempre pega coluna com linha, tá? E assim fica mais fácil. E vocês conseguem fazer a leitura aí dessas características. Pessoal, fique bastante atento na questão da proporção. Lembra lá quando nós falamos da primeira lei, que nós temos a proporção tanto genotípica e fenotípica. Lembra que a fenotípica é o que a gente vê na primeira lei, ela é 1:2:1, fenotípica, né? Já a genotípica é 3:1. Aqui, na segunda lei, o que nós vamos observar? Qual que é a proporção que a gente irá observar? Vai ser de 9:3:3:1, tá? Que a gente for observar aqui a questão da sua característica fenotípica. Então, o que a gente pode observar aqui nesse quadro de Punnett, nas combinações que nós fizemos lá com os gametas, que nós fizemos a extração inicialmente da geração F1. Então, eu observo que 9 indivíduos, eles vão ter o que? A semente amarela e lisa. Tá, para esse indivíduo apresentar essa característica fenotípica, o que eu tenho que observar na sua composição genotípica? Eu tenho que observar que ele tem que trazer o gene azão e o gene bezão para ele apresentar essa característica, que nós sabemos que o amarelo e a característica lisa da textura da semente, elas são dominantes, né? Então, eu faço essa observação. Então, todos os indivíduos que tiver azão, bezão, ele é uma semente amarela e lisa. Então, se a gente for observar, ó, esse indivíduo é amarelo e liso, o próximo aqui embaixo, nessa coluna, também é amarelo e liso, e assim vai continuando, ó, amarelo e liso, onde que o mouse está circulando, ó, amarelo e liso. Agora eu vou subir aqui para a próxima coluna, esse indivíduo também é amarelo e liso. Olha aqui, o próximo indivíduo logo abaixo aqui, onde o mouse está circulando. Ele é um indivíduo amarelo? Sim. Mas aí, a sua textura da casca é lisa? Não, a sua textura da casca é rugosa. E assim vocês vão fazendo a leitura, ó. O próximo indivíduo, ele é amarelo liso. O outro aqui, logo abaixo, a gente observa fenotipicamente que ele é amarelo e a sua casca é rugosa. Aí vocês vão perguntar, professora, tem indivíduo que pode apresentar outra cor nessa brincadeira aí da combinação entre as letras? Sim, se a gente for observar aqui, ó, dá uma olhada na última coluna aqui, tá? Nessas duas últimas linhas, principalmente essa daqui, ó. A gente observa que esse indivíduo, ele tem a característica que é a cor verde. E a textura da sua casca é rugosa? Não, é uma casca lisa, tá? Então a gente consegue fazer essas observações. Então vocês gravem essa proporção aqui, tá? Da segunda lei de Mendel, que sempre vai ser de 9:3:3:1, tá? Referente às características. E o melhor para a gente estar compreendendo a segunda lei, é muito interessante a gente fazer exercícios, testar o nosso conhecimento, né? Para a gente ver se a gente conseguiu realmente compreender esses conceitos. Então, eu trouxe algumas questões aqui para estar contribuindo aí na aprendizagem de vocês. Então, se a gente for observar essa questão aqui, é de uma universidade de São Paulo e está dizendo assim: uma planta azão e outra bezão, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos. Foram cruzadas com plantas que têm o seu genótipo cesão, que produzem ervilhas verdes. Então, a gente tem que se atentar nas informações. Essa
questão aqui já me mostrou que as plantas que têm o gene sesão são de ervilhas verdes. Ok. Vamos continuar a leitura. O cruzamento entre azão e o sesão vão dar origem a plantas 100% de ervilhas amarelas. E o cruzamento do besão com o sesão vão dar origem a 50% de ervilhas com características amarelas e também 50% com a característica verde. Então ele faz o questionamento aqui, ó. Os genótipos das plantas azão, besão e sesão são respectivamente, e ele traz aqui para nós qual que é a composição genotípica desses indivíduos na sua sequência, do A, do B e do C. Logo aqui em cima a gente observa que o sesão, ele é uma ervilha verde, aí vocês lembram lá dos conceitos iniciais que nós estudamos na primeira lei. Quando nós falamos dessa característica, ela é uma característica recessiva, então provavelmente ela vai ser representada por duas letras minúsculas. Se a gente observa aqui nas alternativas, quais questões aqui no final tem essa composição genotípica? Apenas a letra C. Beleza? As demais não, ó. A primeira é um homozigoto, mas é dominante. A última também. E a letra D e B são heterozigotos, que tem ali a combinação de uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Mas, como a gente fez a leitura e compreendemos o que a questão está pedindo e o que ela apresentou, então a gente observa que esse sesão, ele é uma característica recessiva, que seria ali a característica verde. Beleza. Feita essa identificação, então eu já sei que aqui a alternativa C é a correta. Vamos confirmar se realmente ela é a correta? Então, eu identifiquei aqui que o sesão, a sua composição genotípica é Vzinho, Vzinho, e agora eu preciso confirmar da letra B e da letra A. Logo no início aqui, ele fala para mim que quando ocorre o cruzamento entre o gene azão e sesão, ele vai originar 100% de plantas com ervilhas amarelas. Então, para ocorrer essa combinação e a gente observar essa característica fenotípica, esse azão aqui, ele tem que apresentar os alelos dominantes, que seria ali o Vzão, ó. Acabamos de confirmar a composição genotípica do azão. Vamos confirmar da letra B? Então, ele fala aqui para mim, quando ocorre o cruzamento entre o gene Bzão e o Czão, o que eu vou observar? Que 50% das plantas são amarelas e 50% são verde. Então, quando eu faço a combinação aqui dessa composição genotípica com a composição genotípica do Czão, que é recessiva, sim, 50% vão apresentar essas características amarelas e 50% vão apresentar as características verde. Então, se a gente for observar, essa questão ela é bem simples e fácil de resolver e de compreender. O que muitas vezes pega no entendimento da questão são os conceitos iniciais. Então, seria uma dica aí que eu iria deixar para vocês. Busque compreender o que significa as palavras, porque você vai se sair muito bem na hora da leitura, da compreensão das questões, e vai conseguir fazer a interpretação e a compreensão do que essa questão está pedindo ali, você vai resolver ela com mais facilidade e mais rápido, tá? Nessa segunda questão aqui, também de uma universidade, traz assim, ó, na espécie humana, a miopia é a habilidade para a mão esquerda, que são características condicionadas por um gene recessivo. Então, lembra lá, ó, a pessoa que tem miopia e a pessoa que escreve com a mão esquerda são representadas por genes que eles são caracterizados como recessivo. Aí lembra do conceito, quando nós falamos genes recessivo, lembra lá que nós estamos trabalhando com duas letrinhas que são minúsculas, tá? Faz essa ligação para vocês compreenderem. E vamos continuar aqui a leitura para a gente entender o que a questão está pedindo. Então, a gente tem aqui, né, a característica miopia e a habilidade de escrever com a mão esquerda, que são condicionados aí por genes recessivos, que se segregam de forma independente. E ele traz aqui para nós que um homem de visão normal e destro, cujo seu pai
é míope e é canhoto. E esse homem, ele casa com uma mulher que é míope e destra. A mãe dessa mulher, ela é canhota e tem visão normal. Aqui na questão não traz, né? Mas você já vai compreender que muitas vezes determinadas informações não vão ser apresentadas, então aí vocês têm que ter o raciocínio lógico ali para estar compreendendo o que a questão está apresentando. Vamos continuar. Qual a probabilidade de esse casal ter uma criança, fenotipicamente semelhante ao seu pai? Então, nós temos alternativas aqui. Qual que é a probabilidade? Vai ser de 1 para 2? Ou 1 para 4? 1 para 8? 3 para 4? Ou 3 para 8? Eu vou fechar um pouquinho aqui a apresentação, só para a gente trabalhar em uma planilha de Excel, para a gente conseguir compreender melhor como que a gente faz aí essa análise e como que a gente vai conseguir achar a resposta, tá? E que nem eu falei para vocês, se atentem muito na questão da compreensão desses conceitos, tá? Porque que nem nós vimos ali na questão, ele traz que determinada característica, que é a pessoa ter miopia, que seria o problema, salvo me engano, em enxergar a longa distância. Então essa pessoa, ela tem essa dificuldade. E é uma pessoa que escreve com a mão esquerda, né? Então, essa pessoa, ela tem essa habilidade. Então, o que a gente fala que a pessoa ela é canhota, né? Então, a gente vai sempre estar prestando atenção no que o exercício ele traz para nós, o que a gente tem que observar nessas características. Então, nessa planilha aqui, eu coloquei separado essas informações para a gente trabalhar ela de forma melhor e para a gente compreender como que seria ali a observação dessas características e assim para a gente ter uma maior facilidade na compreensão do conteúdo, tá? Então eu montei aqui, um quadro de Punnett para nós trabalharmos. Vou subir aqui um pouquinho para ficar melhor para visualização. E vou ampliar aqui. Deixa eu arrumar aqui certinho para vocês conseguirem ver a composição genotípica de cada indivíduo. Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. Pessoal, então aqui, para a gente responder essa questão, número 2, vamos pegar aqui esse quadro de Punnett, aqui o quadro. Então, a gente observou todas as características que foram apresentadas. Faz destaca as características, que nem a gente viu que miopia é uma característica recessiva. A pessoa que tem a habilidade ali de escrever com a mão esquerda também é uma característica recessiva, né? Então, se faz o destaque dessas características, se ela é dominante ou recessiva. A partir disso, você observa a composição genotípica, tanto masculina como feminina, que a gente observou lá, né? Que o homem, ele é o quê? Não tem miopia e ele é uma pessoa destra. Beleza. Então, fenotipicamente, ele não tem problema visual para enxergar a longa distância e ele escreve com a mão direita. A sua esposa, ela tem a questão aqui, vamos voltar aqui na questão, né, para a gente relembrar. Aqui, ele casa com uma mulher que é míope, né, e destra. Beleza? Então, essa mulher, ela tem problema para enxergar a longa distância, porém, ela é destra. Observei, aí lembra lá, quando nós trabalhamos com a segunda lei de Mendel, tá vendo aqui, logo abaixo da composição genotípica, só esperando a moto passar. Então, quando a gente observa que a composição genotípica desse homem, o que nós vamos fazer? A extração dos gametas. Lembra lá que seriam as composições entre os genes.
Então, aqui na composição genotípica desse homem, eu tenho um Mzão, Mzinho, Dzão e Dzinho. Eu vou combinar o Mzão com o Dzão, o Mzão com o Dzinho, e assim sucessivamente, ó, o Mzinho com o Dzão. Então, eu fiz aqui as diferentes formas de combinação entre esses genes. Então, eu esgotei aqui minhas possibilidades dessa combinação. Quando eu olho a composição genotípica da mulher, é Mzão, Dzão e Dzinho, né? Perdão, corrigindo. Seria Mzinho, Mzinho, Dzão e Dzinho. Então, quais as combinações que eu posso fazer diferente aí entre essa composição genotípica da mulher? Eu posso combinar o Mzinho com quem? Com o Dzão. O Mzinho eu posso combinar com o Dzinho. Posso combinar com o Mzinho com alguma outra letra que seria diferente? Não. Esgotei minhas possibilidades de combinação. Por isso que eu falei para vocês, se atentem, compreendam esse processo de extração dos gametas que ocorre a partir da geração F1 da segunda lei de Mendel, porque muitas vezes ele traz que o indivíduo, muitos exercícios podem trazer indivíduos com a mesma composição genotípica, então você faz só uma extração ali. Porém, tem exercícios que eles vão trazer indivíduos com composições genotípicas diferentes, que nem aqui, ó, do homem e da mulher. Ok, feita a extração, aí o que vocês fazem? Monta o quadro de Punnett. Montei o quadro, aí o que eu vou colocar aqui? Ó, a composição genotípica da mulher, que está aqui em vermelho, e a composição genotípica do homem, que está em azul. Feito isso, aí o que vocês irão fazer? Eu gosto de falar que vocês podem combinar as letras entre desses indivíduos. Brinca com a letra. Um exemplo aqui, o Mzão veio de quem? Da parte masculina. O Mzinho veio de quem? Da parte feminina. Até destaquei aqui para vocês conseguirem visualizar essas informações. Então, se a gente for observar, o Dzão veio de quem? Tanto da parte feminina como da parte masculina. Destacar aqui para vocês visualizarem, tá? Em vermelho. E vocês vão fazendo essas combinações, ó. Combina coluna com linha. Vão fazendo essas combinações. Aí, ok, fiz essas combinações. Vamos voltar lá na questão, só para a gente compreender ela melhor. Ele pede aqui qual a probabilidade de esse casal ter uma criança fenotipicamente semelhante ao seu pai. Então, se a gente for observar que o homem tem a visão normal e ele é destro, lembra lá que ele escreve com a mão direita. Ok, vamos observar isso daqui no nosso quadro de Punnett? Pessoal, eu acabei invertendo aqui a sigla das letras. O M seria miopia, tá? Pessoa que tem visão normal. Vou arrumar aqui. Ó, visão normal, tá? O Mzinho seria a pessoa que tem a miopia, que é a pessoa míope. Vamos colocar aqui miopia. E o Dzão seria ali a pessoa que escreve com a mão direita, que seria a pessoa destra, né? Vamos colocar aqui destra. E o Dzinho, que lembra lá a característica recessiva, arrumando aqui, que é a pessoa que escreve ali com a mão esquerda. Vamos colocar aqui, pessoa que escreve com a mão esquerda, ou a pessoa canhota, né? Aí vocês coloquem da forma que fica melhor para compreensão. Tá. Feita essa organização, então eu vou observar o filho que é fenotipicamente semelhante ao seu pai. Então, se eu observo aqui na primeira linha, eu observo que esses indivíduos, eles vão ser de visão normal e vão ser destro. Beleza. O terceiro indivíduo aqui, que está destacado em azul, deixei destacado para vocês, também apresenta a mesma característica do pai. Se a gente olhar os demais indivíduos, deixa eu ir colorindo aqui para vocês compreenderem o que eu estou falando, ó. Esse indivíduo amarelo, o que eu observo? Ele tem a visão normal, porém ele é canhoto, escreve com a mão esquerda. O próximo, vamos caçar outro indivíduo com essa mesma característica? Visão normal e canhoto. Ó, a gente observa que só tem um. Se a gente for observar aqui, esse indivíduo que eu vou destacar, vamos destacar ele de verde aqui. Esse
Esse daqui também vamos destacar. E esse indivíduo aqui. Então, se eu for observar, ó, esses 3 indivíduos estão destacados de verde, qual que é a característica fenotípica que eu vejo? Esses indivíduos, ele tem o que? Apresenta a miopia e eles são destro. E esse último indivíduo aqui, vamos colocar ele de laranja, né? Vamos colocar aqui laranja. Esse indivíduo, ele é míope e escreve com a mão esquerda. Então, qual que é a probabilidade do filho nascer com as características do pai? Então, a probabilidade seria o quê? Aí eu vou ensinar para vocês. Como que a gente iria fazer essa análise? Aqui a gente não tem uma proporção de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 3 para 4, 3 para 8? Vamos voltar aqui, ó. Quantas possibilidades nós fizemos aqui da combinação entre os gametos? Foram quantos? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, mais 4 aqui, 8. Então, no total, eu tenho 8. Quantos indivíduos são parecidos fenotipicamente com o pai? 3. Então, a probabilidade vai ser de 3 para 8. Tá? Então, se atentem aí a essas características. Vocês vão fazer essa observação. Tá bom? Pessoal, vamos finalizar aqui. Eu vou estar disponibilizando essa aula para vocês. E em outra aula, eu trabalhei com vocês exercícios da nossa apostila, tá? Deixa eu colocar aqui em modo apresentação. Então, esse conteúdo que está sendo apresentado para vocês é o conteúdo da apostila. Para o vídeo não ficar muito extenso e nem cansativo, vou fazer um outro vídeo trabalhando essas questões com vocês, tá? Que é da apostila aí, do material que nós estamos utilizando para o estudo do pré-ENEM. Então, eu vou fazer um vídeo somente resolvendo essas questões e assim para estar auxiliando vocês. Eu vou ficar à disposição e assim nós vamos encerrar essa aula por aqui. E se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem na liberdade para estar perguntando. Então, um abraço, até mais.